Saudações, galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai estudar uma viga biapoiada submetida a um carregamento uniformemente variado, ou se preferir, um carregamento que varia linearmente ao longo da viga. Beleza? Então, o primeiro ponto que a gente precisa prestar um pouco de atenção é que, como o carregamento varia, a gente vai precisar de uma função para representar ele ao longo da viga. E como esse carregamento varia linearmente, a gente vai representar ele por uma função do primeiro grau. A forma geral de uma função do primeiro grau é uma constante multiplicando a variável mais uma segunda constante. Então, no nosso caso, eu quero escrever o carregamento Q em função da coordenada x, considerando que o x vale 0 no ponto A e vale 4 no ponto B. Então, vai ficar Q em função de x igual a A multiplicado por x mais B. Para a gente determinar os valores de A e de B, a gente vai usar a função do carregamento nos pontos onde a gente sabe o valor. No caso, a gente sabe que quando x vale 0, o carregamento vale 2 kN por metro. E quando o x vale 4, o carregamento vale 4 kN por metro. Dessa forma, a gente consegue determinar os valores de A e de B. Muito bem. Feito isso, a gente vai chegar na expressão que está aí para o carregamento, que é Q em função de x igual a x sobre 2 mais 2. Agora a gente pode determinar as reações de apoio. Para isso, a gente substitui os vínculos da estrutura pelas respectivas reações de apoio. Então, o apoio móvel no ponto A foi substituído pela reação vertical VA, o apoio fixo na extremidade B foi substituída pela reação vertical VB e pela reação horizontal HB. Lembrando sempre, que o sentido dessas reações é arbitrário, você escolhe eles para o sentido que você quiser, e depois, quando você fizer as contas, você vai saber se o sentido estava correto ou não. Então, para determinar os valores das reações de apoio, a gente vai usar as equações de equilíbrio, como sempre. Então, começando pela somatória de forças em x, a gente só vai ter a reação HB. Então, a gente já sabe que a reação HB vale 0. Depois, passando para a somatória de forças em y, a gente vai ter, considerando que as forças positivas vão ser de baixo para cima, a gente vai ter a reação VA. A gente vai ter a resultante do carregamento distribuído, que vai ser a integral da expressão do carregamento, do início, de onde ele é aplicado, até o final do trecho onde ele é aplicado. No caso, ele é aplicado na viga toda, então vai de 0 a 4. E por último, a reação VB. Agora, a somatória de momentos. Somatória de momentos eu escolhi fazer no ponto A. Então, a gente vai ter o momento referente ao carregamento distribuído, que vai ser a integral do carregamento multiplicado pela coordenada x. Essa integral feita do início até o final da viga. Depois a gente vai ter o momento referente à reação de apoio VB. Então aí, nessa equação, eu considerei que o momento positivo é no sentido horário. Agora a gente resolve as equações. A somatória de forças em y, a gente só precisa resolver essa integral, que é bem simples, eu coloquei para vocês aí. Resolvendo a integral, a gente substitui o valor aí na equação e eu escolhi isolar a reação VA. Eu obtive a expressão para VA em função de VB. Depois a gente vai para a somatória de momentos em A, resolve a integral aí também é uma integral bem simples. E aí a gente vai obter dessa equação o valor de VB. Substituindo esse valor de VB na expressão que a gente tinha encontrado para VA, a gente obtém também o valor de VA. Então, maravilha, A gente já encontrou os valores das reações de apoio. VA 16 sobre 3 kN, VB 20 sobre 3 kN. Eu preferi deixar em fração assim mesmo, para não precisar já começar a arredondar os valores. Agora a gente pode fazer os diagramas de esforços internos. Para isso a gente faz um corte na estrutura, no ponto onde a gente quer avaliar os esforços internos, separando a estrutura em dois pedaços, em dois trechos, conforme está na imagem aí. E aí você pode escolher trabalhar tanto com o pedaço da esquerda quanto o pedaço da direita. Eu escolhi trabalhar com o da esquerda. Então a gente usa as equações de equilíbrio para determinar os esforços internos. Somatória de forças em x, a gente só vai ter a normal. Muito bem. Então ela vai ser sempre igual a 0. Somatória de forças em y, a gente vai ter a reação de apoio de 16 sobre 3 kN. Eu estou considerando aí que de baixo para cima é positivo, tá? A gente vai ter a resultante do carregamento distribuído de 0 até o ponto onde a gente fez o corte, que eu estou chamando de x barra. Para obter essa resultante é só integrar o carregamento de 0 até x barra. E aí é importante, eu fiz essa diferenciação entre
entre a coordenada x e o ponto x barra, né? Porque x barra é uma constante, é o ponto onde a gente fez o corte. E x é a variável que a gente está usando para integrar aí, tá legal? E por último tem o valor da cortante, né? Que entrou como negativo porque está de cima para baixo. Agora a equação de equilíbrio referente à somatória de momentos no ponto onde a gente fez o corte. Então a gente vai ter o momento resultante do carregamento distribuído, que vai ser a integral do carregamento multiplicado pela distância do carregamento até o ponto onde a gente fez o corte. A distância do carregamento até o ponto onde a gente fez o corte vai ser x barra menos x. Lembrando que x barra é a coordenada do ponto onde a gente fez o corte. E x é a variável da qual o carregamento depende, né? E daí tomar cuidado na hora de fazer a integração, lembrar que x barra é constante e x que é a variável. Aí a gente vai ter o momento referente à reação de apoio, que vai ser a reação de apoio multiplicado pela distância. E por último, o momento fletor, né? Que é um dos esforços que a gente quer encontrar aí. E nessa equação eu considerei que os momentos positivos são no sentido horário. E agora é só resolver as equações então. Começando pela somatória de forças em y, a gente resolve a integral, né? Primeiro, eu coloquei aí para vocês na imagem, para quem tiver alguma dúvida aí, né, da integral. Lembrando, né, que tem que tomar o cuidado que x barra é constante e x que é a variável de integração. Aí, resolvida a integral, é só substituir o valor dela na equação e isolar o valor da cortante, que é o que a gente quer saber, né? A gente quer uma função para a cortante. Passando então a somatória de momentos em x, mesma história, tem uma integral para resolver. Eu coloquei a resolução dela aí para vocês, mas é uma integral bem simples. Se alguém tiver com alguma dúvida, né, com relação às integrações, deixa aí nos comentários que talvez eu possa fazer um vídeo fazendo uma pequena revisão de cálculo para estática, para mecânica estática. Depois que resolveu a integral, é só substituir o valor aí na equação e depois isolar o valor da função do momento, né? Que é o que a gente queria saber na verdade. Maravilha, agora a gente tem as expressões para a cortante e para o momento. Então a gente pode fazer os diagramas. O diagrama da normal a gente não precisa nem fazer porque a normal é igual a zero ao longo de toda a viga, né? Se quiser até pode fazer, mas né, aqui para finalidade didática, né, não tinha necessidade. Então vamos fazer o diagrama da cortante. A expressão que a gente encontrou para ela é uma função do segundo grau. Então o que a gente pode fazer? Encontrar o valor da cortante no início da viga, né? Só substituir o valor de zero na expressão da cortante. A gente encontra o valor de 16 sobre 3 kN. Depois, encontrar o valor da cortante no final da viga. Só substituir o valor de 4 metros na expressão da cortante. A gente encontra menos 20 sobre 3 kN. Mas como é uma função do segundo grau, a gente precisa verificar se tem algum ponto de máximo ou de mínimo ao longo da viga. Para isso, a gente deriva a função e iguala a derivada a zero. Dessa forma, a gente consegue encontrar o ponto onde pode ocorrer um máximo ou mínimo. Fazendo isso, a gente vai encontrar que o valor onde vai ter um ponto de máximo ou de mínimo é menos 4. Então, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente repara que o domínio da nossa função é o comprimento da viga, né? De 0 até 4. Como o valor que a gente encontrou para o x aí é negativo, não interessa para a gente, não está no domínio da nossa viga. Então, para a gente ligar os valores que a gente encontrou na cortante no começo da viga e no final da viga, a gente vai ligar eles através de uma parábola, porque é uma função do segundo grau. Agora vamos fazer o diagrama do momento fletor. Para o momento fletor, a gente encontrou uma função do terceiro grau. Da mesma maneira, a gente encontra o valor do momento no início da viga e no final da viga, né? Fazendo isso, a gente vai encontrar que o momento vale 0 no começo da viga e 0 no final da viga, como era de se esperar, porque a viga é biapoiada, ela não tem um engaste nem no começo nem no final. Então, o apoio móvel ou o apoio fixo, eles não têm uma reação de momento, eles não impedem o giro, tá? Então, o momento tem que ser 0 no início da viga e no final da viga. A gente também vai precisar verificar se tem pontos de máximo e de mínimo ao longo da viga. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai derivar a função, igualar a derivada a zero para encontrar os pontos onde ocorre máximo ou mínimo.
Por que são pontos e não um ponto só? Como é uma função do terceiro grau, quando a gente deriva, a gente vai encontrar uma função do segundo grau. Então, quando a gente igualar essa função a zero, a gente vai ter duas soluções para essa equação, que são os dois pontos de máximo ou mínimo. A gente usa a Bhaskara para resolver, encontra os dois valores que a gente quer saber. No caso aí a gente encontra 2,11 metros e menos 10,11 metros. Só vai interessar para a gente o 2,11, porque o valor negativo aí não vai estar na viga. Substituindo esse valor na função do momento, a gente encontra o momento máximo. Tem mais uma característica da função que a gente precisa avaliar para desenhar o diagrama de momento fletor. A gente precisa ver se a função do momento fletor vai valer zero mais alguma vez ao longo da viga, tirando o ponto inicial e o ponto final. Como que a gente faz isso? A gente avalia quantos pontos de máximo ou mínimo tem ao longo da viga. No nosso caso, só tem um. Então, se só tem um ponto de máximo ou mínimo ao longo da viga, a função do momento só pode cortar o eixo x duas vezes. Como ela já cortou no início da viga, né, vale zero, e no final da viga vale zero, não ocorre mais nenhum ponto onde a função vai valer zero. Eu vou tentar explicar resumidamente para vocês aqui o porquê disso. A gente pode pensar o seguinte, que quando tem um ponto de máximo ou de mínimo, significa que a inclinação do gráfico da função mudou de sinal. Ou seja, se a função era decrescente, passou a ser crescente. Se era crescente, passou a ser decrescente. Tá, e como isso ajuda a gente a saber se a função vai passar pelo zero ou não? Bom, uma vez que a função passa pelo zero, se ela estiver decrescente, ela não vai voltar para o zero. Ela só vai poder voltar para o zero se ela passar a ser crescente. Ou seja, se tiver um ponto de mínimo. Agora, se a função estava crescente e passou pelo zero, ela só pode passar pelo zero de novo se ela tiver um ponto de máximo. Não sei se deu para entender a ideia, mas resumidamente é o que dá para explicar. Agora, então, a gente pode fazer o gráfico do momento fletor, né? A gente vai ligar o ponto inicial e o ponto final através de uma curva de uma função do terceiro grau. E esse gráfico não corta o eixo x, a não ser nas extremidades, né? No ponto inicial e no ponto final. Então é isso, galera. Espero que esse material ajude vocês a estudar um pouquinho aí. E se gostou do vídeo, curta o vídeo. Se tiver alguma sugestão de exercício para resolver ou algum tipo de conceito que vocês tenham dúvida aí, pode colocar aí nos comentários. Se precisar de aula particular de mecânica estática, teoria das estruturas, resistência dos materiais, pode entrar em contato comigo também. E é isso, galera. Um abraço, bons estudos e até logo.